Tudo que nós vimos até agora foi só um embasamento, uma preparação para a gente de fato construir o nosso app a partir de agora. E é esse passo a passo que está descrito nesse capítulo, parte 7, criando o seu app. E o app que a gente vai criar nesse capítulo do e-book é um app bem simples de lista de tarefas. Como você está começando, não dá para a gente fazer um aplicativo muito complicado. E a ideia é a gente ir evoluindo isso aqui depois. Então a gente vai fazer uma versão simples e mais para frente a gente vai fazer mais vídeos evoluindo esse aplicativo. A ideia é fazer um app como se fosse mais ou menos o Google Keep. O Google Keep ele é uma ferramenta que é muito mais que uma lista de tarefas, mas ele tem essa função de lista de tarefas. Você, na verdade, a ideia desse aplicativo aqui é você guardar qualquer coisa, né? Qualquer texto, ideias que você tem, sei lá, lista de compras, lista de livros que você tem que ler. Qualquer coisa você consegue escrever aqui numa lista e guardar isso. E ele tem essa opção aqui, ó, de você criar essas caixas de seleção, que aí vira um to-do list. Por exemplo, aqui você colocaria estudar HTML, estudar CSS, com S aqui, estudar JavaScript. E aí você criaria aqui a sua lista e fica aqui a sua lista de tarefas. À medida que você for terminando essas tarefas, você clica aqui e ele marca como finalizada. Beleza? O que a gente vai fazer é basicamente isso aqui, só que só essa pequena parte de uma lista de tarefas apenas. Aqui no Google Keep você consegue criar várias listas. A gente vai tentar evoluir esse app mais para frente, quando você tiver mais base, mais conhecimento no desenvolvimento para fazer isso daqui. Beleza? Por enquanto, a ideia do e-book é uma introdução, então a gente vai fazer essa parte aqui. Só uma lista de tarefas bem simples, onde a gente cria tarefas e marca essas tarefas como finalizadas. Então vamos lá para a parte mais esperada, que é criar o nosso app. Como a gente vai fazer um app de lista de tarefas, a gente precisa achar aqui no Quasar um componente que represente uma lista. Então vamos aqui na documentação e nessa seção lateral aqui, nessa sidebar, vamos procurar por alguma coisa de lista. E aqui você vai achar esse componente, ó, List and List Items. Como a gente viu, a gente pode pular a seção de instalação, porque a gente está utilizando a estratégia de auto-import. Então, vamos olhar aqui os exemplos de uso. Se você ver, tem vários exemplos de lista aqui para você fazer diversos tipos de lista mesmo. Só que o que a gente quer é algo bem simples, é só uma lista de tarefas, onde vai ter um texto. Então, a gente pode utilizar esse primeiro exemplo aqui, que é esse básico, beleza? Então, a gente vai vir aqui, vai copiar esse código aqui de exemplo, ó, sem a tag template, tá? Só o que tiver dentro, não. Na verdade, só o QList aqui, ó, que a gente precisa. Vou copiar esse exemplo aqui e vamos lá no nosso código e vamos apagar esse botão que a gente só tinha feito aqui de exemplo. Então, deixa eu apagar isso aqui. E aí a gente vai colar aqui a nossa lista, beleza? Deixa eu só arrumar aqui a editação, que ficou um espaço a mais. E aqui eu vou dar um Enter aqui para a gente separar esses componentes para ficar mais fácil aí para vocês verem, enxergarem. Beleza? Então aqui a gente tem uma lista. Se você perceber, ela ficou bem no centro da tela, né? Ficou bem pequenininha ali, ó. Isso acontece por causa dessas duas classes aqui, ó, que já veio por padrão no componente que o Quasar gerou, esse Flex e esse Flex Center. Essas classes aqui vão aplicar regras de estilo para centralizar o conteúdo no centro mesmo da página. Então ele vai até encurtar, né? Dar uma espremida assim no componente para ele caber aqui no centro certinho. Então a gente vai apagar isso aqui. E você vai ver que agora, ó, a lista foi lá, né, preencheu todo o espaço que tinha disponível. Para não ficar colado na borda, a gente vai utilizar aqui uma propriedade chamada padding. No nosso componente QPage aqui, a gente colocou esse padding, beleza? Isso aqui não veio da minha cabeça, tá lá na documentação, beleza? E perceba que aqui, ó, ele deu um espaçamento, ó, em todas as direções, né, em cima, à direita, embaixo e na esquerda. Se você olhar na documentação do QPage, ó, ele vai estar aqui nessa seção de layout, ó. Bem aqui tem um Layout Page. Vou abrir aqui outra aba, só para mostrar para vocês. Como eu falei, esse QPage é um componente do próprio Quasar que ele utiliza para representar páginas. Então a gente sempre vai usar esse componente nas nossas páginas. E aqui você tem a documentação desse QPage, tudo que dá para fazer com ele. E como eu falei, é só você vir nessa seção aqui, ó, QPage API, que vai te mostrar aqui a API, né, o que dá para colocar nesse componente. E se você olhar, ó, aqui na parte de content mesmo, de conteúdo, a gente tem a propriedade padding. Beleza? Então eu não tirei isso da minha cabeça, tá na documentação. Mas agora voltando aqui para a documentação do componente de listas, se você olhar aqui bem no começo, nesse parágrafo aqui, ele descreve como que esse componente funciona. Mas se você olhar o código de exemplo, eu acho que já dá para entender. A gente tem o componente principal, que é esse QList aqui,
que ele vai englobar todos os componentes que fazem parte da lista, que vai montar a lista internamente. Beleza? Então aqui, ó, todos esses outros componentes estão dentro desse QList. Dentro desse QList a gente tem vários QItems, beleza? Então a gente tem esse outro componente, ó. Esse QItem ele tem que ser usado dentro de um QList. Se você colocar isso aqui fora, eu acho que não vai funcionar. Ele foi feito para funcionar dentro de um QList. E cada QItem desse aqui, desse componente, representa um item da nossa lista. Ok? Então cada QItem é um item. Ó. Se você ver, ó, esse single line item é esse primeiro que está aqui, esse item with caption é esse segundo e esse overline aqui é o terceiro. Dentro de um QItem, ou seja, dentro de cada item, um possível item da nossa lista, a gente pode criar várias seções de conteúdo. E essas seções são criadas com esse componente QItem section, ok? Então dentro de um item de uma lista, você pode criar várias seções. Por exemplo, ó, se eu duplicar esse QItem section aqui, vou só duplicar ele, você vai ver ó, que ele vai ficar aqui, ó, aparecendo o segundo item ali à direita. Criar várias seções dentro de um item é legal se você estiver construindo uma lista mais complexa, né, com mais dados. Se você olhar nos exemplos da documentação, tem listas aqui mais complexas. Ó. Por exemplo, essas aqui tem um ícone, outras tem uma imagem. Para você fazer isso dentro do mesmo item, você vai utilizar esses QItem section. Ok? E dentro de um QItem section, a gente pode ter um QItem label, beleza? Que é para você criar algum título ali, algum texto dentro dessa seção, que nesse exemplo aqui seria esse item with caption e esse aqui caption. Isso que eu acabei de te mostrar é o que está descrito aqui nesse parágrafo introdutório da seção da documentação desse componente de lista. Eu espero que tenha dado para perceber, né, entender que essa estrutura que esse código está dizendo aqui é o que está representado aqui na nossa tela. E agora que a gente já copiou o exemplo, a gente vai adaptar. Então aqui ó, a gente só precisa de... deixa eu apagar isso aqui, ó, a gente não vai precisar desses QItems. A gente só precisa de um texto, né? Então esse primeiro exemplo aqui já é o suficiente. E aqui a gente vai colocar a nossa tarefa, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, estudar HTML. Vou criar aqui uns 3. Beleza? Estudar HTML, estudar CSS, estudar JS. Beleza? Se eu salvar isso aqui, ó, você vai ver que vai ter uma lista com 3 tarefas. Ok? Eu espero que tenha ficado claro que esse QItem aqui é o que cria um elemento dentro dessa lista. E a lista é representada por esse QList. Aqui a gente tem algumas propriedades que são aplicadas nesses componentes. Por exemplo, esse QList aqui, ele tem o bordered. Esse bordered aqui é para criar as bordas da nossa lista. Ó. Se a gente, só pelo nome já dá pra gente saber, né? Se a gente apagar isso aqui e salvar, ó, você vai ver que a lista vai ficar sem borda. Mas a gente quer com borda. Esse separator, acho que é para criar essa linha que separa cada item dentro da lista. Se a gente tirar isso aqui, os elementos vão ficar tudo junto assim, sem nenhuma separação. A gente quer com separator também. Esse QItem clickable aqui, eu acho que é só para dar essa aparência de ser um item clicável. Se a gente tirar isso aqui, vamos ver o que acontece. Olha ele. Aqui não vai dar para ver, mas eu acho que no modo normal web, eu acho que o mouse não ia ficar com aquele símbolozinho de clique. Beleza? Mas o que a gente quer é que esse item seja clicado, porque a gente vai clicar nele para finalizar essa tarefa. Então vamos deixar isso aqui também. E esse V-Ripple aqui é só um efeito que o Quasar já traz por padrão, que é esse efeitozinho. Ó. Quando você clica, ele faz essa transição, né? Ele dá uma escurecida no item e depois some, para simbolizar que esse item foi clicado. Beleza? É só isso que está acontecendo aqui até agora. Mas agora perceba que os QItems dentro da nossa lista, eles são muito parecidos, né? Se você ver aqui, ó, deixa eu selecionar, você vai ver que é quase a mesma coisa. Cada QItem desse aqui, o da linha 5, 9 e linha 13, são muito parecidos. A única coisa que muda aqui, na verdade, é o texto. Ó. Que esse aqui é estudar HTML, esse CSS e esse aqui JS. A estrutura em si, o HTML, né, os componentes, são os mesmos. Então, ao invés da gente repetir esse HTML aqui para cada tarefa que a gente for criar, e na verdade a gente vai criar tarefas dinamicamente, então isso nem seria possível, a gente vai utilizar aqui um recurso da programação que se chama laços de repetição. O que significa isso? Ao invés da gente ficar repetindo, né, cada QItem desse aqui na mão, a gente programa o nosso HTML para repetir isso para a gente com base em uma lista que a gente vai passar para ele. Beleza? Ao invés da gente repetir na mão, a gente pede para o computador repetir para a gente.
Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma lista com as tarefas. E para fazer isso, a gente vai utilizar esse data. Se você não se recorda, esse data aqui, ele faz parte da estrutura de um componente do Vue.js e ele serve para guardar dados internos desse componente. E essa lista que a gente quer criar, que vai armazenar as nossas tarefas, é um dado. A gente quer salvar as tarefas que forem criadas dentro dessa lista, beleza? O data ele tem essa sintaxe aqui um pouco diferente porque ele precisa ser uma função que retorna um objeto JavaScript. Isso aqui é uma especificidade do Vue.js mesmo. Então aqui não tem muito que a gente fugir. Então os dados que você vai criar para o seu componente vão ficar dentro dessas chaves aqui, ó, que está seguidas aqui do return. E para a gente continuar, para você entender o que a gente vai fazer aqui agora, é importante você entender o básico sobre os tipos de dados no JavaScript. Por isso, no e-book eu dediquei aqui uma página para tentar te explicar, basicamente, bem superficial, os 3 tipos de dados que a gente vai utilizar aqui. Toda linguagem usa tipos de dados, a gente precisa de tipos de dados para representar os dados do nosso software. E como a gente está criando aqui um app utilizando o JavaScript, você precisa saber os tipos de dados do JavaScript. Aqui no e-book eu coloquei um link para um vídeo onde eu explico melhor, é um vídeo que eu tirei lá do nosso treinamento para te mostrar como é que funciona os tipos de dados no JavaScript. Eu sugiro que você dê uma pausa e vai olhar esse vídeo aí para ficar mais claro o que a gente vai fazer aqui. Mas, mesmo assim, eu coloquei aqui uma breve descrição. Os tipos de dados que a gente vai utilizar é o array, aqui eu coloquei um link para a documentação do próprio JavaScript. Os objects, nós também vamos utilizar, na verdade já estamos utilizando. E as strings, que é esse aqui. Além desses tipos de dados aqui, existem outros tipos de dados, como os tipos de dados numéricos, booleanos e etc. Vamos começar pela string. Uma string ela é uma sequência de caracteres, uma lista de caracteres. Esse é o tipo de dado que a gente utiliza para representar palavras ou textos. E para você criar uma string, a gente utiliza as aspas, beleza? Você pode criar uma string utilizando aspas simples, ou você pode criar uma string utilizando aspas duplas. Dentro das aspas, tudo que tiver lá, qualquer caractere que você escrever, vai ser interpretado como uma string. Beleza? A gente vai precisar desse tipo de dado para representar a descrição da nossa tarefa, o texto que o usuário vai digitar lá no campo de texto. Agora vamos voltar para o array, que é o tipo de dado que a gente vai utilizar agora. Um array, ele é uma lista, beleza? O array serve para representar uma coleção de objetos. E no JavaScript e em outras linguagens também, o array ele é denotado pelos colchetes, beleza? Quando a gente abre um colchete, a gente está criando, né, uma lista, um array, beleza? Então nesse exemplo aqui, ó, ele está criando um array chamado frutas. A gente sabe que é um array por causa dos colchetes, e ele é um array de strings, porque a gente tem aqui, ó, a palavra maçã, tá entre aspas, então é uma string, e aqui a gente tem a palavra banana, que também tá entre aspas e é uma string, beleza? Então aqui a gente tem um array de strings, e um array ele pode conter qualquer coisa, não só string, beleza? Você pode criar um array de string, de números, de booleanos, de outros arrays, de objetos, etc. E nessa documentação aqui do próprio JavaScript, você vai encontrar tudo que dá para fazer com um array, com as strings também. E agora vamos para os objects. Objetos no JavaScript são um pouco complexo para você entender completamente, mas a ideia aqui é só te dar uma introdução para você entender o que a gente vai fazer. Então, basicamente, o que o JavaScript chama de object aqui é também uma coleção de valores, só que é uma coleção de pares de chave-valor. E os objetos no JavaScript, eles são identificados pelas chaves, beleza? A gente utiliza os colchetes para criar arrays e a gente vai utilizar as chaves para criar objetos. E nesse próprio exemplo da documentação aqui, já dá para a gente entender mais ou menos como é que é o objeto. Ó, como eu falei, ele é uma coleção também, então tem vários valores lá dentro, só que a diferença é que os valores eles são nomeados, a gente dá uma chave para eles. E é uma chave que aponta para um valor. Nesse exemplo da documentação, a gente tem aqui um objeto chamado pessoa, e a gente sabe que é um objeto porque a gente tem uma chave aqui abrindo, e aqui a gente tem listando as propriedades desse objeto. E aqui fecha a chave, beleza? Chave identifica objetos. E dentro desse objeto a gente vai ter propriedades que apontam para algum valor, ou chaves que apontam para um valor. Por exemplo, a chave nome aqui aponta, e esse aponta é denotado pelos 2 pontos, beleza? Então, depois de uma chave, você sempre vai colocar uns 2 pontos, e depois dos 2 pontos vai vir o valor dessa chave. Ok? Então aqui ó, a gente tem a chave nome que aponta para esse array. Por que é um array? Porque tem aqui um colchete. E é um array de strings. Por que é um string? Porque a gente tem aqui as aspas.
beleza? Então essa chave nome desse objeto pessoa aponta para esse valor. Esse valor é um array de strings. A chave idade aponta, tá aqui os dois pontos, para esse número 32, beleza? Então é assim que funciona o objeto. A gente vai ter uma chave apontando para algum valor. E como você pode ver pela documentação aqui, esse valor pode ser qualquer coisa. A gente tem aqui um array, um número inteiro, uma string, outro array e que a gente tem uma função. A gente também está utilizando funções e a gente vai utilizar mais funções ainda. Mas uma função é aquilo que eu falei. Ela serve para armazenar uma lógica, né? Um código que vai ser executado quando essa função for chamada. E aí, para acessar essas propriedades de um objeto no JavaScript, a gente utiliza o ponto, beleza? Então, quando você fizer aqui, ó, pessoa, que é essa variável que a gente criou aqui, ponto nome, ele vai acessar o valor que está sendo apontado por essa chave nome, que no caso vai ser esse array. Se a gente fizesse pessoa.idade, ele iria retornar o valor que está sendo apontado pela chave idade, que no caso seria esse número 32. E aqui, ó, quando a gente está chamando essa função, a gente está fazendo pessoa.build. Build é uma função, né? Aqui, ó, essa chave build aponta para uma função. E, como eu já falei, para a gente chamar uma função pelo nome dela, a gente utiliza os parênteses. Então aqui, ó, por isso que a gente colocou, abriu e fechou parênteses. Isso significa que a gente está chamando essa função. Beleza? Isso aqui foi uma breve introdução bem rápida sobre os tipos de dados, só para você não ficar perdido no que a gente vai fazer aqui agora. Dada toda essa explicação, o que a gente precisa fazer é criar uma lista ou um array de tarefas. Esse array vai conter as nossas tarefas. E a gente vai programar o nosso HTML, o nosso template aqui, para reagir a essa lista. Vou te mostrar como é que a gente vai fazer. Então aqui, ó, dentro do data, que vai armazenar os dados internos desse nosso componente, a gente vai criar aqui, ó, uma lista chamada tarefas, beleza? Ó, e aqui já dá para a gente identificar e começar a praticar os tipos de dados. Isso aqui é um objeto. Por que é um objeto? Porque a gente tem aqui as chaves. E um objeto é uma coleção de pares de chave-valor, uma chave que aponta para um valor. Então aqui a gente está dando nome para o nosso dado, que vai ser a chave. A chave aqui no caso se chama tarefas. E aqui a gente colocou os dois pontos e aqui a gente vai colocar o valor dessa chave. Como vai ser uma lista, a gente vai criar ela com um array. Então a gente vai abrir um colchetes, beleza? E aqui a gente coloca uma vírgula, porque um objeto pode ter várias chaves apontando, né, para valores diferentes. Então aqui a gente coloca uma vírgula só para a gente não esquecer depois de dar um erro aí. Dentro desse nosso array, a gente vai criar as nossas tarefas. Como que a gente pode representar uma tarefa? Uma tarefa para a gente aqui é algo que tem uma descrição. E essa descrição vai ser esse texto que vai aparecer aqui na nossa tela. Então, para representar tarefas, eu vou utilizar objetos. Então, eu vou criar aqui um array de objetos, beleza? Então, aqui, ó, vou abrir uma chave para identificar que é um objeto e as nossas tarefas vão ter uma propriedade chamada descrição, beleza? Isso aqui é você que define. Eu estou chamando de descrição porque faz sentido, né? A descrição daquela tarefa. Então aqui, ó, vai ser uma chave que aponta para um valor. Esse valor vai ser uma string. Por que um string? Porque a gente vai escrever o texto da tarefa, que nesse caso aqui vai ser esse estudar HTML. E a gente vai criar uma tarefa dentro desse array para cada um desses itens que a gente tem aqui, beleza? Então aqui, ó, vou colocar uma vírgula, porque é um array, a gente separa os elementos de um array, da nossa lista, com vírgula. Então aqui, ó, vou duplicar, vou colocar estudar CSS e vou criar um também para o JS, beleza? Então agora a gente tem aqui uma lista, denotada pelos colchetes, de objetos. Beleza? E esses objetos estão representando a nossa tarefa. A gente abstraiu a nossa tarefa em um objeto JavaScript com a propriedade descrição. E agora que a gente tem a nossa lista aqui, né, de tarefas, o nosso array, a gente vai programar o nosso HTML para reagir a essa lista. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente só precisa agora de um keyItem, então vou apagar esses dois aqui. Vou deixar só o primeiro, vou separar aqui para ficar mais fácil de ver. E a funcionalidade que o Vue.js oferece para a gente para fazer essa repetição de elementos HTML é o v-for, beleza? Então a gente vai utilizar aqui, ó, um v-for. Esse v é do Vue, beleza? Então toda vez que tiver alguma diretiva, alguma propriedade, algum elemento que tiver esse v, alguma coisa, significa que é algo que veio lá do Vue.js, beleza? Então aqui a gente tem o v-for. E esse v-for aqui, ele tem uma sintaxe específica para ele funcionar. Ele pega um array como parâmetro e ele vai iterar sobre esse array. O que é iterar? Percorrer elemento por elemento. O array ele é o quê? Uma lista de elementos, né? Uma coleção de elementos. Então, iterar sobre esse array significa varrer, percorrer elemento por elemento.
E é justamente isso que a gente quer. A gente quer varrer essa nossa lista aqui de tarefas e criar um keyItem para cada tarefa dentro desse nosso array aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, v-for tarefa in tarefas, e aí a gente vai usar essa variável tarefa aqui agora para representar a nossa tarefa corrente. Como assim? Esse tarefas aqui é o nosso dado interno, beleza? Então esse tarefas que eu coloquei aqui depois do in é o nosso array que está aqui no nosso dado interno do nosso componente, beleza? É esse tarefas aqui. Então o que eu estou falando é o seguinte, ó, viu? Faz o seguinte, pega esse array de tarefas e para cada tarefa dentro desse array, você chama essa tarefa de tarefa, que é esse primeiro parâmetro aqui, que vem antes do in, e eu vou utilizar, se eu precisar acessar algum dado desse elemento, eu vou utilizar esse nome aqui. E aí você vai repetir esse elemento onde eu coloquei o v-for para cada elemento dentro desse array que eu te passei, beleza? É isso que vai acontecer. E aqui no nosso keyItemSection, ao invés de colocar esse texto padrão aqui fixo, a gente vai colocar a descrição da tarefa que veio do nosso array, beleza? Então aqui a gente vai utilizar uma outra sintaxe do Vue, que é a sintaxe do mustache, que eles chamam, né? Isso aqui para eles parece um bigode, que é essas duas chaves abrindo, duas chaves fechando. Aqui dentro desse aqui a gente vai colocar alguma expressão JavaScript, que é o que a gente quer. A gente tem essa variável tarefa que tem os dados da tarefa, no caso só a descrição. Então aqui a gente vai colocar tarefa.descrição. Beleza? Só salvando esse aqui, ó, se você quiser dar um F5 aqui, você vai ver que já vai estar funcionando da mesma forma. Mas o que aconteceu aqui? A gente colocou um v-for, o v-for vai percorrer todos os elementos da lista que eu passei para ele aqui, que no caso é essa nossa lista tarefas que está aqui no dado, que é uma lista de objetos, e para cada tarefa ele vai colocar essa tarefa nessa variável tarefa. E aí para a primeira a tarefa vai ser essa daqui, e aí ele vai montar esse keyItem com esse keyItemSection, utilizando aqui a descrição dessa tarefa. E por isso que ficou aqui estudar HTML. Aí ele vai para o segundo elemento, ele está percorrendo cada elemento da lista. Estudar CSS. E aí ele vai pegar esse objeto aqui, que é o segundo elemento, vai colocar nessa variável tarefa aqui, e aí a gente utiliza, né, cria esse keyItemSection com a descrição da segunda tarefa. Aí ele vai para o próximo elemento da lista, que é esse estudar JS, e aí ele vai fazer a mesma coisa. Pega esse último elemento aqui, coloca nessa variável chamada tarefa, e a gente utiliza essa variável tarefa para acessar a descrição e montar o keyItemSection com a descrição que veio lá da nossa lista. Beleza? É isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de laço de repetição. A gente programa o nosso código para repetir elementos com base em uma lista, um array. E essa sintaxe do v-for aqui eu não tirei da minha cabeça também, isso é uma funcionalidade do Vue.js. Se você estiver mais curioso, quiser entender um pouco mais, é só pesquisar aí por Vue.js v-for e você vai achar essa documentação aqui, onde ele descreve exatamente essa mesma sintaxe que eu fiz aqui. Beleza, o que a gente ganhou com esse v-for aqui? Primeiro, a gente não está mais repetindo o código, né? A gente está criando o keyItem aqui dinamicamente, ou seja, o nosso HTML, o nosso template está programado para reagir a essa lista, que é um dado interno do nosso componente. E essa lista aqui, ela está do lado do JavaScript, e a gente consegue manipular essa lista no JavaScript muito facilmente. Então é muito melhor a gente programar o nosso HTML para reagir a um conteúdo de um objeto do JavaScript, porque aí a gente vai mudar esse objeto, ó, por exemplo, se eu colocar mais uma tarefa nessa lista, ó, acompanhar a codifique. Se salvar, eu não preciso fazer mais nada no HTML, porque ele está programado para ler essa lista aqui e criar um keyItem para cada elemento dessa lista. E aí minha lista já fica montada aqui certinho. E agora a gente já tem a funcionalidade de listagem das tarefas da nossa lista pronta. A gente já está listando aqui, ó, e montando uma lista com as tarefas baseada nesse array aqui. Agora a gente vai criar um campo de texto aqui para o usuário adicionar tarefas dinamicamente, né? Ele vai escrever aqui qual a tarefa que ele quer e vai clicar no botão e ele vai adicionar na lista. Como a gente quer um campo de texto, a gente vai vir aqui na documentação do Quasar e vai procurar um campo de texto. Os campos de texto geralmente ficam nessa seção aqui de Form Components, beleza? Que são componentes para formulários. Então, campos de texto, campos de número, checkbox, select, file pickers, qualquer coisa que for relacionada a formulários vai estar aqui nessa documentação. E aqui o que a gente quer é justamente esse primeiro, ó, Text Field. Para usar é muito simples, a gente pode pular a seção de instalação, que a gente está fazendo auto-import. Vamos aqui para os exemplos de uso. E aqui, ó, ele já tem um bem simples, ó, que já funciona legal, tem vários estilos aqui, é só você escolher aí o que mais te agrada. Eu vou pegar esse mais simples aqui mesmo.
Então eu vou abrir aqui, ó, documentação. Esse aqui é o primeiro exemplo, esse standard, e eu vou só copiar esse key input e vou colocar lá no nosso código. Deixa eu abrir aqui e vou colocar ele aqui, ó, antes da nossa lista, beleza? Então vou salvar e você vai ver, ó, que ele vai aparecer aqui em cima da nossa lista. E além desse campo de texto, a gente precisa de um botão, para quando o usuário terminar, né, de digitar a tarefa dele, ele clica nesse botão e a tarefa vai ser adicionada aqui na lista. O botão a gente já viu como usa, mas é só olhar aqui na documentação para pegar aqui um botão, beleza? Eu vou abrir aqui a documentação e eu vou usar aqui esse botão mais simples, aquele que a gente tinha utilizado mesmo, esse primary aqui, ó. Vou copiar ele aqui, vou colocar ele embaixo do nosso input. E o nosso botão apareceu aqui, ó, embaixo do nosso campo de texto. Tá tudo colado, né? Tá meio feio aqui, mas perceba que a gente só mexeu ainda no HTML. O HTML é o que vai dar a estrutura. E a estrutura tá aqui, o componente está na tela. Beleza? Para estilizar, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então eu vou só modificar um pouco esse botão para ele ficar mais agradável. Eu vou deixar essa color primary mesmo, que é esse azulzinho. Eu vou só colocar algumas propriedades desse botão. Vou colocar aqui, ó, outline. Vou separar aqui. Só para você ver, ó, aí ele já muda o estilo, ele deixa com a borda, né, só a borda preenchida com a cor. E eu quero que esse botão também preencha todo o espaço disponível, né, para ele não ficar pequenininho aqui, meio que comprimido. Então a gente vai colocar aqui uma classe que o Quasar oferece, essa classe é do Quasar, que é Full Width. Beleza? Full width, traduzindo literalmente, significa, né, todo o comprimento, né? Comprimento é total. E foi justamente isso que aconteceu, ó. Perceba aqui, ó, que o nosso botão agora está ocupando todo o espaço disponível aqui da tela. E agora eu vou mudar esse nome aqui também da nossa label, vou colocar adicionar tarefa. Beleza? E aí, ficou melhor o nosso botão. Vou só quebrar a linha aqui, ó, para ficar mais fácil da gente ler isso aqui. Você pode quebrar a linha no HTML sem nenhum problema. Desde que você mantenha a mesma estrutura. Você pode quebrar a linha para facilitar a leitura, né? Ao invés de ficar com uma linha gigante, você quebra, fica mais fácil de ler. E nosso botão já está legal, vou só fazer mais uma coisa, que é colocar um ícone. Então eu vou colocar aqui a propriedade icon e vou usar o icon edge, que é esse maisinho. Beleza? Tudo isso aqui que eu utilizei está na documentação. Só para você ver, ó, na documentação aqui de botão, se você pesquisar por full width, você vai ver aqui, ó, um exemplo com essa classe full width. Isso é porque eu já utilizei bastante isso aqui, então eu já sei, aí eu já coloquei de cara. Mas para você que está começando, é só olhar a documentação, ver os exemplos que tem, copiar aqui e aplicar no seu exemplo. E agora que a gente já tem o nosso campo de texto e o nosso botão, vamos só descolar, né, esses elementos que eles estão muito colados aqui, a lista e o botão. O Quasar já tem algumas classes de espaçamento prontas para você utilizar, que facilita bastante, mas eu vou criar uma classe aqui só para dar esse espaçamento, para te mostrar também como utilizar o CSS. Beleza? Então aqui, ó, vou criar a nossa tag style, todo o CSS do componente ele vai ficar dentro dessa tag. E tem outra coisa legal que o Vue.js oferece para a gente, que é essa diretiva aqui, ó, scoped. Esse scoped aqui faz com que as regras de estilo que a gente defina dentro desse arquivo aqui, dentro dessa tag style, só valha para esse componente específico, ou seja, esse CSS não vai vazar desse componente, isso é muito legal. Então a gente vai utilizar essa tag aqui, essa diretiva scoped, para proteger o nosso CSS para ele não vazar. Apesar de que a gente não vai fazer muita regra de estilo aqui, é só para exemplificar mesmo o uso do CSS. Então aqui, ó, eu vou criar uma classe chamada espaçado em cima. Eu tô dando esse nome também, que é só para te mostrar, para deixar claro que é qualquer nome que você pode dar para sua classe, beleza? E aqui a gente vai aplicar simplesmente um margem top. O que é margem top? Margem da parte superior. Então aqui a gente vai colocar, sei lá, 15 pixels. Vamos salvar aqui. E aqui a gente criou a nossa classe, agora a gente tem que usar essa classe no nosso HTML. Eu vou colocar essa classe aqui no nosso QList, ó. Eu vou criar aqui class. Para utilizar uma classe CSS em um elemento HTML, como é o caso desse QList, a gente utiliza essa palavrinha aqui, esse atributo class, beleza? E aqui a gente bota um igual, abre aspas e coloca o nome da classe, espaçado em cima. E perceba, ó, que agora ele vai dar um espaço. Se você achou o espaço pouco, é só aumentar aqui a quantidade de pixels, ou dobrar. E já está bem melhor, né? A lista agora deu uma espaçada aqui do botão. Para fechar essa parte aqui, vamos só melhorar o nosso input, né? Ele está com esse texto padrão aqui. Vamos trocar. Vou colocar aqui um que você quer fazer, que seria a tarefa, né? E aí, ó, perceba que ele trocou
a label do nosso input para isso aqui. E outra coisa que a gente tem que definir aqui no QInput é esse VModel. Mas o que é esse VModel? Essa também é uma funcionalidade oferecida pelo Vue.js, ok? E ela funciona da seguinte forma. A gente passa aqui como valor do VModel, né, que é isso que vem depois do igual, dentro das aspas aqui, um dado interno do nosso componente. O que é um dado interno? É esses dados que a gente cria aqui dentro do data. Beleza? Então aqui a gente vai passar um dado interno. E esse dado interno que a gente passar como parâmetro para o VModel é o que vai armazenar o que o usuário digitou naquele campo de texto. Beleza? Então aqui ó, eu vou criar dentro do nosso data, aqui ó, dentro desse objeto, vou criar aqui uma propriedade chamada nova tarefa. Porque esse texto vai ser o texto da nova tarefa. E vou criar aqui como uma string vazia, beleza? String a gente utiliza aspas para representar. E aí eu vou pegar essa propriedade nova tarefa, esse dado interno no nosso componente, e vou colocar aqui como parâmetro do VModel, beleza? Esse valor aqui agora vai armazenar o que o usuário digitar naquele campo de texto. Só para você ver isso funcionando, você pode instalar no seu navegador a extensão Vue DevTools. Ó. Pesquisa aí no Google por Vue.js DevTools. Esse primeiro link aqui você instala aí no seu Chrome ou no seu Firefox, o navegador que você estiver utilizando. E aí quando você apertar a tecla F12 para abrir esse menu aqui, você vai ter a opção aqui ó, do Vue. Isso aqui te permite inspecionar o seu app Vue para ver os dados que estão ali dentro de cada componente. Por exemplo, esse nosso aqui, ó, acho que você pode selecionar aqui, ó, clicando aqui, e você clica aqui, ele te leva para o componente que você clicou. Esse nosso componente seria esse QPage aqui, ó. Cadê? Deixa eu aumentar aqui um pouco para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó, esse page index que é o nosso componente, que é esse daqui, ó, pages/index. E aqui, ó, você vai ver os dados internos desse componente. Aqui a gente tem a propriedade nova tarefa que a gente criou como uma string vazia. Aqui a gente tem o nosso array de tarefas, que é um array que tem 4 elementos, né, que são esses aqui que a gente criou. Cada elemento desse array é um objeto com a chave descrição. Beleza? Tudo que a gente viu até aqui agora. E o legal do VModel é que o cara digitar nesse campo de texto vai vir parar nesse dado interno aqui que a gente criou. Quer ver? Ó, vou digitar alguma coisa aqui, ó, qualquer coisa. Perceba que ele atualiza automaticamente para colocar dentro dessa variável. Então por isso que a gente está utilizando o VModel. Beleza? Só fechei aqui o nosso DevTools para a gente continuar aqui o nosso app. A gente já tem um campo de texto, já tem um botão, mas perceba que quando a gente faz alguma coisa aqui, clica nesse botão, nada acontece, porque falta a gente programar esse botão para reagir a esse evento de clique, né? E o que ele tem que fazer é pegar esse texto que foi digitado aqui e adicionar na nossa lista, no nosso array, porque aí ele vai aparecer aqui na tela, porque o nosso HTML já está programado para reagir o que tiver dentro dessa lista. E como a gente viu, para reagir a esse evento de clique em algum elemento HTML, a gente vai utilizar a diretiva @click. Essa diretiva também vem lá do Vue.js, beleza? Não é do Quasar, é do Vue.js. Então aqui ó, no nosso botão, no nosso componente do botão, a gente vai colocar aqui um @click. Beleza? Uma dica, todas essas propriedades que tiverem arroba são propriedades relacionadas a eventos do JavaScript. Isso é uma coisa do Vue.js. E como a gente viu, a gente vai passar uma função para esse @click, para quando esse elemento for clicado, ele rodar essa função. Então a gente tem que criar essa função. E como a gente viu, na estrutura de um componente do Vue.js, a gente cria essas funções dentro da chave methods. Perceba que essa chave methods também é um objeto. Ela tem que ser um objeto seguindo a arquitetura aqui do Vue.js. Então aqui a gente vai criar uma função. A função você vai dar um nome para ela. Esse nome tem que ser um nome descritivo, né, que mostre a intenção dessa função. Então eu vou colocar um nome aqui que vai ser adicionar tarefa na lista. Beleza? Que é justamente o que essa função vai fazer. Ela vai adicionar uma nova tarefa na nossa lista. A sintaxe para definir uma função aqui é a seguinte. A gente coloca o nome da nossa função, abre parênteses, aqui a gente vai passar possíveis parâmetros. Nesse nosso caso a gente não precisa de nenhum parâmetro. Então a gente vai só abrir e fechar os parênteses, depois abre, fecha chaves. Dentro dessa chave a gente coloca o corpo da nossa função, que é o código que vai ser executado quando essa função for chamada. Mas Ítalo, peraí, você não falou que quando a gente tem chaves aqui, isso é um objeto? Sim, a nossa chave methods aqui aponta para um objeto. E um objeto não tinha que ter um par de chave-valor? Uma chave apontando para um valor? Sim, mas isso aqui é uma sintaxe nova do JavaScript para simplificar as coisas. Antigamente, isso aqui, né, que a gente está fazendo aqui, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Vou duplicar aqui para colocar as duas versões. A gente colocar aqui a chave
e criar uma função, que foi até o exemplo que a gente viu na documentação do JavaScript aqui, ó, sobre objetos. A gente tem uma chave que aponta para uma function, beleza? Essa sintaxe function serve para criar funções no JavaScript. Então, isso daqui, nas novas versões do JavaScript, é uma abreviação dessa sintaxe, beleza? Então, ao invés da gente escrever o nome da chave, dois pontos, passar aqui function, parênteses, chaves, a gente passa direto só o nome da chave, que vai ser o próprio nome da função, abre e fecha parênteses, e aqui abre a chave normalmente, beleza? Então essa sintaxe aqui é a mesma coisa que essa aqui, só que isso aqui só existe nas novas versões do JavaScript. Então vou apagar essa primeira versão aqui e deixar essa versão mais sucinta. É só para te explicar que isso daqui continua sendo um objeto. E agora vamos escrever a lógica da nossa função. O que essa função tem que fazer? Para um pouco aí e reflita. 2 horas depois... O que a gente quer é o seguinte, quando esse botão for clicado, ele vai chamar essa função. Então já vou até colocar aqui, ó, a chamada da nossa função. Adiciona tarefa na lista. E aqui abre e fecha parênteses para dizer que a gente está chamando essa função. Você poderia não passar isso aqui, porque isso aqui é uma referência para essa nossa função, e quando o evento de clique chegasse, ele iria chamar essa função da mesma forma. Mas para você não confundir, você pode chamar aqui a função direto no argumento. Beleza? As duas formas funcionam, tem implicações diferentes, mas não vem ao caso agora. Mas beleza, quando esse botão aqui for clicado, vai chamar essa função. O que essa função tem que fazer? Tem que pegar esse texto que foi digitado aqui, que vai estar salvo aonde? Nesse dado interno, nova tarefa que a gente criou, que está no nosso vModel aqui do QInput, e vai mandar esse texto para dentro dessa lista. Só que essa lista ela está programada para reagir a esse array. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é pegar essa nova tarefa e criar um novo objeto de tarefa dentro desse array, adicionar um novo objeto de tarefa, né, que tem essa chave de descrição dentro desse nosso array aqui. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Como a gente abstraiu uma tarefa para ser um objeto JavaScript, nessa chave aqui, que tem uma propriedade de descrição, a gente tem que manter esse padrão que a gente criou, porque o nosso HTML está programado para seguir esse padrão. Ele vai tentar acessar essa propriedade de descrição desse objeto que estiver dentro do array. Então, a gente vai criar aqui, ó, um const. Esse const no JavaScript serve para criar uma variável constante. Sei que é meio estranho, mas é isso mesmo. Ele vai criar aqui uma variável que eu vou chamar de tarefa. E aqui a gente vai criar um objeto, porque esse é o padrão que a gente definiu, com a chave descrição. Dentro dessa chave, a gente vai colocar o valor desse nova tarefa. Só que esse nova tarefa, ele é um dado interno do nosso componente. Ele é criado como uma propriedade do objeto que representa o nosso componente. Para acessar esses dados internos do nosso componente, a gente precisa utilizar aqui o this, beleza? Esse this no JavaScript, ele faz referência para o próprio objeto, tá? No nosso caso, esse objeto vai ser o objeto do componente, que vai ser o objeto que vai ter esses dados. O this no JavaScript é um pouco mais complicado, eu tenho um vídeo que explica mais sobre isso, talvez eu solte aí para vocês, mas por enquanto só imaginem que esse this faz referência para o próprio componente. Todos os dados internos e métodos internos desse componente, dentro do JavaScript, né, dentro de qualquer função que você criar aqui, você vai acessar utilizando o this. Beleza? Então aqui a gente precisa utilizar o this para pegar essa propriedade nova tarefa. Beleza? Então o que a gente está fazendo é criando um objeto, que na verdade é uma constante. A gente utiliza esse const para quando a gente está criando objetos que eles não vão mudar ao longo da execução aqui da nossa função. Nesse caso a gente não vai modificar esse objeto, a gente só está criando ele para adicionar ele no final da nossa lista. E agora que a gente já tem esse objeto aqui da nossa tarefa seguindo o nosso padrão, a gente só vai adicionar ela à nossa lista. Como a gente quer acessar essa tarefa e essa tarefa é um dado interno, a gente vai utilizar aqui também o this, beleza? Então this.tarefas, então a gente está acessando esse array aqui e o que a gente quer fazer é adicionar um elemento no final desse array. Para fazer isso, o JavaScript nativamente oferece para a gente a função push, beleza? Então a gente vai acessar aqui, ó, vai chamar a função push desse array aqui. E a gente vai passar para esse push a tarefa, né, o objeto que a gente quer adicionar no final desse array. No e-book eu coloquei até um link aqui para a função push, né, a documentação da função push do JavaScript. Tudo isso aqui tem documentação, gente. Aprenda a pesquisar na documentação, que é muito importante. Então aqui, ó, você vai ver que é basicamente a mesma coisa. Você chama o push, passa o elemento que você quer adicionar e ele vai colocar esse elemento no final da lista, que é justamente o que a gente quer no nosso exemplo aqui.
Beleza? Então, essa é a lógica da nossa função. Cria uma tarefa seguindo o nosso padrão e coloca essa tarefa no final da lista. Vou salvar aqui, vou vir aqui agora na nossa tela. Perceba que a gente já colocou, né, o evento de clique, então quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar a nossa função e vai fazer isso daqui, e automaticamente o view vai atualizar a tela para corresponder a esse novo array, porque a gente vai estar adicionando uma tarefa. Então vamos lá, ó. Vou criar aqui, ó, nova tarefa. E vou clicar no botão, perceba que a nova tarefa apareceu aqui embaixo. E legal, né? Tá funcionando. A gente agora já programou o botão para adicionar uma tarefa na lista. Só que perceba que o texto que a gente digitou, ele não foi apagado, né? Ele continua lá no nosso input. Para fazer isso aqui, né, ficar melhor, a gente tem que apagar esse texto depois que a tarefa foi adicionada. Para fazer isso, basta a gente resetar, né, essa nossa variável aqui, nova tarefa, que está armazenando, que está escrito lá no nosso input. A gente vai resetar ela para uma string vazia depois que a gente adiciona aqui o elemento na lista, que está na linha 48. Então aqui a gente vai fazer this.novatarefa é igual a uma string vazia. Beleza? Com isso aqui, quando a gente adiciona aqui, ó, nova tarefa, ele adiciona e limpa ali o que tiver dentro do input. E é isso aí, o nosso app já está adicionando tarefas na nossa lista dinamicamente. Então qualquer coisa que eu escrever aqui, ó, vou apertar aqui no teclado, ele vai colocar aqui como uma tarefa da nossa lista. Agora o que falta a gente fazer é marcar a tarefa como finalizada quando a gente clica aqui em cima dela. Atualmente não está acontecendo nada. Então, para fazer isso, a gente já sabe, a gente vai utilizar aqui o @click, né, esse listener do evento de clique, no item que a gente clicar. Então aqui, ó, no QItem, tem que ser no QItem, porque o QItem é o componente que representa cada elemento da lista, certo? Então aqui dentro desse QItem, aqui, né, no QItem, a gente vai passar a propriedade aqui, @click. Para ficar mais fácil de ver, eu vou quebrar a linha aqui do QItem também, igual eu fiz com o QBTN. Esse simples aqui eu gosto de deixar em cima. Só esses aqui que tem mais, que tem valores, né, atributos, eu deixo aqui separado. E nesse @click aqui, a gente vai passar uma função que vai finalizar a tarefa para a gente. Só que antes da gente criar essa função, a gente tem que fazer uma adaptação aqui no nosso modelo, na nossa abstração de uma tarefa. Por enquanto, uma tarefa para a gente é algo que é um objeto, né, que só tem uma propriedade chamada descrição. A gente, no momento, não tem como saber se uma tarefa está finalizada ou não, porque a gente não está salvando essa informação, a gente não está salvando esse dado. Então, para a gente conseguir armazenar essa informação, a gente vai adicionar uma nova propriedade na nossa tarefa, na nossa abstração de tarefa, que eu vou chamar aqui de finalizada. Então, eu vou passar uma vírgula aqui no nosso objeto. Um objeto, como a gente viu, ele pode ter várias chaves, né? Então esse objeto ele tem a chave descrição, que aponta para o texto da tarefa, e vai ter também uma propriedade chamada finalizada, que vai ser um booleano. Um valor booleano é algo que só pode assumir dois valores possíveis, ou verdade ou falsidade. A falsidade a gente representa com o false e a verdade a gente representa com o true, beleza? True ou false, verdade ou falsidade. E por que a gente está utilizando um booleano para representar essa propriedade? Porque finalizado só tem duas opções possíveis. Ou a tarefa está finalizada ou ela não está finalizada, que não tem meio termo para a gente. Ou a gente marca a tarefa ou não marca. Beleza? Então aqui a gente vai adicionar essa propriedade e a gente vai fazer isso para todas, no caso aqui tem que ser false, beleza? Para ela começar como não finalizada, e aí só quando a gente clicar a gente muda isso para true para marcar, para dizer que ela está finalizada. E eu vou colocar essa propriedade em todas as nossas tarefas, beleza? Então aqui eu vou colocar aqui também e aqui também. Essa é a nossa nova abstração da tarefa. A gente precisa de uma descrição e de uma propriedade chamada finalizada. Agora sim a gente tem como dizer se a tarefa está finalizada ou não, porque a gente tem esse dado aqui agora armazenado. Beleza? Outro lugar que a gente está criando tarefa é na nossa função, né? Então a gente também tem que adicionar essa propriedade aqui. E, por padrão, a gente cria uma nova tarefa como finalizada igual a false, para ela não estar marcada como finalizada. Beleza, agora que a gente já tem essa informação no nosso objeto, a gente pode criar a nossa função aqui, que vai ser chamada quando a gente clicar em cima de um item. Então, vamos lá. Vou criar a nossa função aqui na chave methods. Vou passar aqui, ó, uma vírgula e vou passar uma nova função, que vai ser finalizar a tarefa, só que ele vai finalizar e vai desfinalizar, então a gente pode trocar esse nome aqui para alternar finalização da tarefa, beleza? Essa vai ser a nossa função.
Eu tô dando esses nomes grandes aqui, bem descritivos para a função, que é para deixar bem claro que você pode dar qualquer nome para sua função, mas que o ideal é que você dê um nome que faça sentido para o que aquela função vai fazer, para a pessoa não ter que ler toda a lógica para entender o que aquela função faz. O nome tem que descrever, tem que passar o intuito dessa função, beleza? Isso é uma boa prática. E aí o que a gente vai fazer é chamar essa função quando o item aqui, o QItem, for clicado. Então aqui eu vou só copiar o nome da nossa função e vou passar ela aqui no @click, beleza? Só que, como eu falei, como esse QItem aqui a gente está repetindo ele para cada elemento dentro desse array, para a gente clicar, para a gente registrar o evento, né, o listener do evento de clique na tarefa correta, ou seja, para quando eu clicar na primeira, ele marcar só a primeira como finalizada, a gente precisa passar a tarefa específica como parâmetro para essa função. Por quê? Isso aqui é um v-for, esse código aqui vai se repetir. E para a gente saber a tarefa específica, a gente tem que passar essa tarefa aqui, que é a mesma tarefa que a gente utiliza para pegar a descrição dela e colocar na tela, beleza? Então aqui a gente vai passar essa tarefa. Esse objeto é esse aqui que a gente colocou no v-for para a gente iterar sobre essa lista, beleza? Como a gente está passando esse parâmetro aqui, a gente precisa definir esse parâmetro na declaração, na assinatura da nossa função. Então esse aqui vai ser o nosso parâmetro, tarefa. E agora a lógica dessa função é simplesmente inverter o valor da nossa propriedade finalizada, né? Lembra que eu falei que é um booleano, só tem dois valores possíveis, ou é true ou é false. Então, se for false, significa que a tarefa não foi finalizada. Então, quando a gente clicar em uma tarefa que não foi finalizada, é para a gente finalizar essa tarefa, ou seja, colocar essa propriedade aqui para true. E se ela tiver finalizada, ou seja, já está true, e a gente clicar, é para a gente mudar para false. Então a gente vai sempre fazer essa alternância, a gente vai sempre trocar o valor dessa propriedade. E para fazer isso, existe uma operação booleana que se chama negação. A negação pega um valor booleano e inverte para o seu oposto. Ou seja, se é true, vai para false, se é false, vai para true. E é justamente isso que a gente precisa. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, tarefa, que é esse parâmetro aqui, que a gente recebeu, vai ser a tarefa específica que foi clicada, ponto finalizada, que é a nossa propriedade que armazena esse valor para a gente, vai ser igual a tarefa, ponto finalizada, que é o valor que está armazenado lá dentro naquela tarefa, e aqui a gente vai fazer a negação. Para negar no JavaScript e em outras linguagens de programação também, a gente utiliza a exclamação. Então quando eu coloco essa exclamação antes de um valor booleano, eu estou negando esse valor, ou seja, trocando ele. Se for true, vai para false, se for false, vai para true. Beleza? E é justamente isso aqui que a gente precisa. Como a gente já está chamando essa função quando esse QItem for clicado, vamos testar aqui para ver se isso está funcionando. Se você clicar aqui, você vai ver que nada vai acontecer, porque a gente ainda não programou nada visual para ver se a tarefa está finalizada. Mas se você abrir aqui o Vue.js DevTools, vir aqui na abinha do Vue, clicar aqui no componente PageIndex, você vai ver que o primeiro elemento que eu cliquei, o finalizada foi para true. Olha o segundo elemento aqui, ele está como false. Se eu clicar aqui no segundo elemento, ele vai ir para true. Ele não vai atualizar automaticamente o Vue.js, você tem que clicar nesse íconezinho aqui de recarregar, beleza? Então se você recarregar, você vai ver que o estado foi para true. Se eu clicar de novo no segundo elemento e recarregar aqui, ele foi para false. Então a nossa lógica da nossa função aqui está funcionando. Para finalizar essa funcionalidade, só basta a gente ter um indicativo visual, né? A gente vai riscar o texto da tarefa quando ela estiver finalizada. Então, eu vou criar aqui uma classe CSS para fazer essa modificação de estilo, né? Que vai ser riscar o texto. Então aqui a gente vai criar uma classe. Para criar uma classe a gente utiliza esse ponto, né? No CSS. Eu vou criar uma classe chamada finalizada. Beleza? Que é para a gente utilizar nas tarefas que estão finalizadas. Ou melhor, para não confundir, eu vou chamar essa classe aqui de tarefa finalizada, beleza? Que é para ficar bem claro o que é a classe CSS e o que é a propriedade JavaScript, para a gente não confundir. E para riscar um texto com CSS, a gente utiliza a propriedade, né, a regra de estilo Text Decoration. E aqui a gente vai passar o valor line true, beleza? Isso aqui é do próprio CSS. Só para você ver essa classe em ação, eu vou colocar ela aqui no QItemSection. O QItemSection é o elemento que tem o texto, né, a descrição da tarefa. Então a gente tem que colocar nesse elemento aqui. Então eu vou colocar essa classe aqui, tarefa finalizada, só para você ver. Como ficou grande aqui, eu também vou quebrar essa linha aqui, para ficar mais fácil da gente ler. Vou salvar aqui e é para ele riscar. Opa, deu algo errado. Ah tá, eu coloquei 2 As
Aqui, ó, tem que ser o mesmo nome da nossa tarefa aqui, ó, da nossa classe CSS. Então, ó, vou salvar e perceba que ele riscou todas as tarefas. Mas não é isso que a gente quer, a gente só quer riscar as tarefas cujo o valor da propriedade finalizada for true. Ou seja, essa classe aqui ela tem que ser aplicada condicionalmente. E o Vue.js oferece uma forma para a gente aplicar classes CSS em elementos HTML de forma condicional. Eu até coloquei um link para essa documentação no e-book. E basicamente para fazer isso a gente vai passar um objeto para a propriedade class, né, do HTML. Nesse objeto a chave vai ser a classe que a gente quer aplicar e o valor vai ser um booleano que vai controlar se essa classe vai ser aplicada ou não. Lá no e-book eu explico direitinho, mas eu vou fazer aqui e eu acho que você vai entender. Vamos lá, então aqui para o nosso class a gente vai ter que passar um objeto é denotado pelas chaves e como propriedade, né, como chave desse objeto a gente vai passar o nome da classe, então o nome da nossa classe entre aspas, porque é uma string, vai ser tarefa finalizada, hífen finalizada, 2 pontos, porque uma chave aponta para um valor, então aqui a gente coloca os 2 pontos, e o valor que essa chave vai apontar tem que ser um booleano que vai controlar se essa classe aqui vai ser aplicada ou não, que no nosso caso é essa propriedade finalizada de cada tarefa, que essa propriedade é o que vai controlar se a tarefa vai estar riscada ou não. Então aqui a gente vai passar, ó, tarefa ponto finalizada. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Deixa eu quebrar isso aqui também, que a linha ficou grande. Vamos lá. Uma coisa importante que eu já ia esquecendo. Para o Vue.js entender que o que a gente está passando para esse atributo, né, esse elemento HTML aqui, class, é um objeto JavaScript, né? A gente está passando um objeto, não é uma string literal com o nome de uma classe, como é o padrão. Para ele entender isso daqui, a gente tem que colocar aqui 2 pontos antes dessa propriedade class. Beleza? Isso aqui é uma sintaxe do Vue.js, beleza? A gente precisa fazer isso para isso aqui funcionar. Perceba que ele até já mudou aqui, ó, o syntax highlight. E vamos lá, o que está acontecendo? A chave aqui é o nome da nossa classe CSS, que é o que a gente criou aqui, e aqui a gente está passando como valor a propriedade finalizada da tarefa corrente. Lembrando que isso daqui é um v-for. Então esse código aqui ele vai se repetir para cada elemento dentro do nosso array. Então a gente utiliza aqui a propriedade específica de cada tarefa que está sendo iterada nesse v-for. Beleza? Com isso aqui, a classe vai ser aplicada dinamicamente de acordo com o valor da propriedade. E se eu clicar aqui na primeira tarefa, perceba que somente a primeira tarefa foi finalizada, foi riscada. Se eu clico na última tarefa, só a última tarefa foi riscada, finalizada. Porque a gente está passando aqui a tarefa corrente do nosso v-for aqui para a função de alternar a finalização da tarefa. E com isso, porque a gente está passando a tarefa específica, ele só muda a propriedade finalizada da tarefa que foi realmente clicada. E se a gente clica de novo em uma tarefa que já estava finalizada, ele desfinaliza a tarefa, que foi exatamente o que a gente programou. E é isso aí, esse aqui é o nosso código final do nosso app bem simples de lista de tarefas. E no próximo capítulo do e-book eu te mostro como que você vai rodar essa sua aplicação que você acabou de construir, subir ela na internet para você conseguir acessar ela do seu celular. E outra coisa legal que eu falo no e-book, velho, tá de sacanagem. E outra coisa legal que eu falo aqui no e-book é sobre as PWAs. Embora o Quasar ofereça o suporte para você gerar aplicativos para serem publicados lá na loja da Apple ou do Android, da Google, não é o que eu mostro você a fazer nesse e-book. O que a gente faz lá é criar uma PWA. O que é uma PWA? É um acrônimo para Progressive Web Apps, que é uma aplicação web como essa que a gente construiu, que vai rodar no seu celular, no celular das pessoas, com a mesma experiência de um aplicativo nativo. Você consegue até fazer cache de algumas coisas para rodar offline. As PWAs estão virando tendência tanto no mundo da web quanto no mundo mobile, porque é muito mais simples de construir, muito mais fácil de dar manutenção, atualizações, e elas trazem a mesma experiência de um aplicativo nativo. Só que não é todo código, todo site que pode virar uma PWA, você precisa oferecer suporte para isso. Só que o Quasar ele já vem preparado para gerar uma PWA para a gente, ele já traz tudo configurado, seguindo todas as boas práticas. E no próprio e-book eu já deixei o link para a documentação do Quasar, que te ensina a criar uma PWA, gerar os arquivos para a sua PWA, que é basicamente rodar um comando, que é esse aqui, Quasar build --mode PWA. Então o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Vamos lá no terminal, deixa eu fechar aqui. Aqui a gente está rodando o nosso servidor, eu vou matar essa aplicação, que a gente já terminou, o nosso app, mais ou menos.
E aqui a gente vai rodar esse comando, ó, quasar build --mode pwa. Esse --mode pode ser abreviado para "-m". Beleza? O que ele vai fazer aqui é pegar todo o nosso código-fonte que a gente escreveu, o código do projeto, e gerar a versão compilada disso daí para a gente colocar em um servidor de produção, que vai ser um servidor onde as pessoas vão realmente acessar esse app. Vários processos são feitos para gerar essa versão para a gente publicar em um servidor de produção. A gente minifica alguns arquivos, faz algumas otimizações para gerar um compilado final do nosso código. E já terminou aqui, ó, o comando que eu rodei, e você vai ver, ó, se você listar os arquivos da sua pasta aí, do seu projeto. No Linux o comando é esse aqui, ls-la, ou se você tiver no Windows, você vai utilizar o comando dir. Escreve aí dir na tela. Beleza? Como eu estou no Linux, eu vou rodar o ls aqui, ó. E você vai ver, ó, que a gente tem aqui uma pasta chamada, cadê? Dist. Beleza? Então eu vou entrar, vou dar um ls nessa pasta, só para vocês verem, ó. Na pasta dist a gente tem uma pasta pwa, porque a gente mandou ele criar os arquivos para a nossa pwa. Vou fazer um dist/pwa. E aqui dentro a gente tem, ó, os arquivos já prontos para serem colocados e servidos em um servidor de produção. Essa pasta dist é uma abreviação de distribution, né, que já é um app, né, o código fonte pronto para ser distribuído. Beleza? Então, para a gente publicar o nosso app que a gente acabou de construir na internet, a gente só precisa servir esses arquivos aqui através de um servidor HTTP. E uma opção que eu ofereço lá no e-book para simplificar esse processo de publicar o seu app lá na internet é o Surge. Como o nosso app é uma aplicação web, ele é basicamente um monte de arquivos estáticos que a gente tem que publicar em um servidor na internet. Só que aí você teria que contratar um servidor, algum serviço de hospedagem para fazer isso. Só que existem opções gratuitas como o Surge, que é muito útil para você testar as suas aplicações web. E para usar o Surge é muito fácil. Você só tem que instalar aqui a linha de comando dele, que é só pegar esse comando aqui que está até lá no e-book, npm install -g surge. Então, só rodar aqui, ó. Como eu já tenho instalado, eu não vou rodar, mas você vai rodar aí no seu terminal esse comando para instalar o Surge. E depois é só chamar a linha de comando que você instalou do Surge, passando a pasta que você quer publicar, que no nosso caso é essa pasta dist/pwa, que tem os arquivos aqui, ó, index.html, JS, CSS, tudo na nossa aplicação. Então aqui, ó, eu vou rodar Surge dist/pwa, beleza? Você tem que servir essa pasta específica. Se for a sua primeira vez com o Surge, que provavelmente vai ser, ele vai te pedir aí um e-mail, uma senha para você criar uma conta. É só você colocar aí e logo em seguida ele vai te dar aqui uma opção de domínio. Esse domínio aqui é um domínio gerado aleatoriamente pelo Surge. Como ele é de graça, não vai dar, eu acho, para você trocar isso daí. Então é só você aceitar esse domínio, como é só para teste mesmo, tá ok. E aí ele vai fazer o upload dos seus arquivos, né, e vai publicar a sua aplicação nesse servidor aqui. Então é só você copiar essa URL que ele vai te dar aqui e abrir aqui no seu navegador e vai estar lá a aplicação que a gente acabou de construir. E uma coisa que eu acabei de perceber que a gente não fez aqui foi apagar a nossa lista aqui, o nosso array, né, para tirar essas tarefas que a gente estava utilizando como teste. O que a gente teria que fazer aqui era deixar esse array vazio, beleza? Porque aí a gente só vai adicionar as tarefas através da nossa interface. Deixa eu voltar aqui, ó, essa aqui é a versão local que está rodando na minha máquina. Deixa eu atualizar ela aqui. Eu matei o servidor, então obviamente não vai funcionar. Então deixa eu rodar aqui, ó, o quasar dev novamente. 2 horas depois. O servidor já subiu aqui, então deixa eu abrir aqui a aplicação, vou dar um F5. E agora você vai ver, ó, que a lista vai vir em branco, por padrão, porque não tem nada no nosso array. E a gente só vai conseguir adicionar tarefas através aqui da nossa interface. Opa! Beleza? Adicionando aqui, ele vai colocar, vai marcar quando a gente clica como finalizado. Beleza? Mas eu não vou republicar lá no Surge não, porque era só para exemplificar. E aqui está a nossa aplicação publicada na internet. Se você utilizar essa URL aqui no seu celular, você vai conseguir ver a versão da PWA. Se você for acessar essa aplicação no seu celular para ver a PWA funcionando como um aplicativo nativo, como eu mostro no e-book, se você olhar aqui, ó, nessa seção aqui eu tirei prints de um celular Android e de um celular iOS para mostrar como que o app funciona com a mesma experiência de um aplicativo nativo. Essa é a ideia da PWA. Mas se você for rodar no seu celular para testar isso daí, é bom você acessar como HTTPS, beleza? O Surge já oferece isso pra gente, é só você vir aqui, ó, e colocar HTTPS // antes da URL, beleza? Aí você vai abrir uma conexão segura. Isso é um ponto crucial para a sua PWA funcionar. Principalmente no Android, que já tem suporte, né, para PWA e tudo mais.
a Apple ainda não tem. Mas é isso, esse vídeo aqui foi só para te mostrar como construir o mesmo app que está todo detalhado no e-book, para deixar mais fácil, né? Se você estiver começando, às vezes você erra alguma coisa, é só olhar aqui nesse vídeo que você vai conseguir entender. Esse e-book, a ideia dele, como eu já falei, era ser uma grande introdução ao mundo do desenvolvimento para pessoas iniciantes que têm interesse em entrar nessa área e aproveitar as oportunidades. Como era uma grande introdução, não dava para fazer tudo, né, de uma app, fazer toda o desenvolvimento de front-end, back-end, por isso eu foquei aqui na parte só do front-end, que é a parte que também traz mais resultados, né, a pessoa constrói o app, vê ali funcionando, isso dá um retorno muito legal. Por isso, na conclusão do e-book, eu listei algumas limitações do nosso app até o momento. E eu acho que a maior limitação que a gente tem é que as tarefas que a gente cria pela nossa aplicação, elas não estão sendo salvas. Se você abrir aqui, ó, e vir aqui adicionar uma nova tarefa, ele vai adicionar aqui na lista, mas se você der um F5, essa tarefa some, porque essa tarefa só está sendo salva, né, nessas variáveis que a gente criou aqui no nosso array, na memória do navegador. Então, quando você dá um F5, essa memória é limpa, esse dado que tinha lá é perdido. Tem como a gente salvar em armazenamentos locais do navegador, mas isso não é o ideal. O ideal é a gente construir uma aplicação back-end para salvar esses dados em um banco de dados. Só que para construir essa aplicação back-end e salvar os dados no banco de dados é uma outra história. A gente precisa aprender mais um monte de coisa e é justamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho de escrever isso aqui, mas eu tenho tido bons resultados disso aqui, a galera tá gostando, então isso é um bom sinal. Me diz aí nos comentários se você gostou desse vídeo também, se isso fez algum sentido para você, se te ajudou a entrar nesse mundo do desenvolvimento sem muitas barreiras, sem muitos traumas. Beleza? Conta aí pra mim o que você achou, porque esse e-book foi feito para você. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.